Estamos adiantando a nossa escola, assim, no momento adiantado dela, e que nos aproximamos dessa última semana dos 2 últimos dias de Jesus aqui na Terra, no meio de nós, da humanidade. Então, semana passada nós tivemos uma escola muito produtiva e interativa, que trata da parábola dos talentos. Vários assuntos aqui foram abordados em cima do mesmo. Foi apresentado que a tradução para talento, tanto em português como para inglês, lembra capacidade individual. Fulano nasceu com talento para arte, o outro nasceu com talento para música, para isso e aquilo outro. E às vezes, muitas vezes no dia a dia, estou falando da palavra talento como nós entendemos aqui no Brasil ou na Inglaterra, a gente acaba desmerecendo ou desconsiderando todo o esforço, abnegação e compromisso que a pessoa, para desenvolver aquilo que ela está desenvolvendo, ela coloca em prática. Quer seja a área que for, atletismo, arte, empenho no trabalho, no ofício que a pessoa desenvolve ou pratica. Então isso tem que ser considerado. É claro que as pessoas nascem com certas aptidões, ninguém pode negar isso. E essas aptidões, quando ela desenvolve com o trabalho e o esforço, aflora mais ainda e acaba sendo superiores aos outros. Então ninguém pode negar isso. Porém, aquele outro que entende que gostaria de aprender tal ofício, de desenvolver cada coisa, com a técnica, com o esforço próprio, com a abnegação, compromisso, trabalho, carinho e capricho, também consegue desenvolver. E alcança níveis altíssimos da sua disposição para isso. Não é à toa que Paulo, numa das suas cartas, diz assim: buscai os melhores dons, ou seja, perseverai em alcançá-los. Deus derrama os seus dons sobre a humanidade. Os dons do Espírito Ele derrama sobre a igreja toda. Essa parábola dos talentos, que um recebeu 5, outro 2, outro recebeu 1, fica claro que Deus derrama esses dons de acordo com a sua vontade, o seu querer e o seu propósito. E cada um de nós vamos então agora desenvolver, reproduzir, plantar e angariar mais, participando desses dons e desses talentos que Deus dá e colabora com toda a humanidade, com todos os homens, principalmente os da fé. Ficou claro que eu estou tratando aqui de talento que a gente chama de capacidade, né? Essa condição própria do ser humano, do indivíduo, é bem particular, é dele ou dela. E isso também vem de Deus, como a vida. Cada um de nós vamos desenvolver da melhor forma. Os dons espirituais, eles são também alcançáveis. Então, às vezes, Deus dá dom. Um tem o dom da oratória, outro tem o dom de estudar, escrutinar a palavra e desenvolver, outro tem o dom de orar e curar, outro tem o dom de ciência, outro tem o dom de sabedoria. A gente já leu isso aqui esses dias na igreja. E a pessoa ainda pode se aprofundar mais ainda nessa busca espiritual, busca com oração, com jejum e com o empenho, através da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, essa experiência de fé religiosa com Deus. Isso também parte dessa busca individual. A igreja busca como coletividade, como comunidade, mas cada um deve buscar os melhores dons. Porque fazemos parte de um corpo, e o corpo tem os seus membros expostos, mas também, e grandes e pequenos, mas também tem membros internos que são vitais para a existência, para a manutenção da nossa vida. E a gente nem lembra que esses órgãos estão aqui no nosso corpo fazendo parte, trabalhando em nosso favor 24 horas por dia. Então, importante isso aí. E vimos que ele distribuiu o talento. Aí, talento na Bíblia é uma quantidade monetária. São pesos e medidas, tanto de ouro como de prata, ou qualquer outra coisa que tenha um valor. Aqui, geralmente, se imagina, está se tratando de ouro. E ele esperava, esse senhor dessa parábola, que cada um dos seus servos, que ali for colocado na mão deles, não é isso? Essa possibilidade de ter uma riqueza confiada é dele, ele entrega na mão de alguém
para que agora eu vou sair, vou passear, vou viajar, você desenvolve isso aí, usufrua dele, mas você está trabalhando para mim. E a pessoa sabe disso. E quando então ele volta, ele vai prestar conta. E quando ele vai prestar conta, ali nós temos condições que estão acontecendo nessa produção. Então vamos assim, rapidamente, é só 15 minutos neste assunto no máximo, do 14 até o 21. Alguém para ler para nós, faz favor. Isso, carreirinha mesmo. Isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. E assentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou contas com ele. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Pode ler o 22 e 23, que aí a gente fecha um... E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isso aí. Então, os 2 primeiros receberam uma quantidade, cada um do que o Senhor, que aqui está representando Deus, entendeu que ele devia depositar na mão de cada um, e 2, então, entregaram com produção de 100% cada um. Aí, o terceiro foi como? Alguém para ler para nós? 24 até Mas, o 30. mas chegando também o que receberá talento, disse: Senhor, eu conhecia de que há eis um homem duro que se faz onde não semeaste, e ajuntais onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Meu e bem Mal. mal e bem cuidado, servo, sabias que conceito onde não semeais e ajuntou onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos campeiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o aos que têm os 10 talentos. Porque aqueles que tiver será dado e sairá em abundância, mas aos que não tiver, até o que tem ser-lhes atirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas inferiores, ali haverá pratos e Ranger ranger de dentes, isso aí. Então veja que história triste e terrível nisso, né? Ele enterrou o seu talento, protegendo dos ladrões, dos azares do mercado financeiro, que é flutuante. Os 2 primeiros foram congratulados, porque tiveram uma prática fidedigna, aproveitaram a oportunidade para empreendimentos maiores e tiveram então a permissão para participar do gozo do Senhor, da alegria do seu patrão, do seu Senhor.
vimos que José foi um desses que tomou conta e administrou, o Daniel também tomou conta, administrou, o Neemias também tomou conta e administrou. Então, até mesmo em terra estrangeira, entendeu? Como em condição de escravos ou servos ou em cativeiro, muitos homens do povo de Deus tiveram posição de destaque, que eram homens que desenvolveram para os seus senhores, deram lucro e condição para os seus senhores. Essa parábola está falando dos dons que Deus também derrama sobre nós, para que a gente possa produzir no seu reino. O reino é reino de Deus. Ele está esperando que espiritualmente possamos desenvolver os dons e talentos que Ele entregou a cada um de nós. Essa capacidade ímpar que Ele dá a cada um. Um numa medida, outro em outra. Mas Ele espera que a gente coloque isso em prática. E quando não colocamos em prática, Ele garantiu ao último que até o que ele tinha foi tirado. Até o que ele tinha garantido, ele perdeu. Eles eram servos, isso é uma parábola, né? Mas eram servos que serviam a um senhor. E cada um recebeu um quinhão a mais para tomar conta. Eles já tinham uma participação comum do seu dia a dia. E o seu senhor entendeu que cada um deles merecia estar tomando conta dos talentos que ele agora dispusesse à mão de cada um. Ele confiou que cada um deles ia prestar um bom trabalho, como os 2 primeiros prestaram, mas o último não. O último foi movido de um medo e de um terror e de um tremor a respeito do seu senhor, que era falso, não era coerente. A avaliação que ele fazia a respeito do seu senhor. Ele acusou o seu senhor de ser duro, rigoroso, de ajuntar aonde não espalhou e de comer o que não plantou. Isso é uma visão errônea, é desequilibrada, ela é míope a respeito do Senhor. Tudo bem que ele ficasse com medo de ladrão, tudo bem que ele ficasse com medo, eu vou investir nisso aqui, mas eu vou plantar trigo, aí vem chuva, estraga tudo, vai perder. Eu vou plantar milho, aí vem o sol, mata tudo, né? Eu vou plantar trigo, né? Outro centeio, aí vem a locusta e come tudo. Eu vou correr risco, então eu vou enterrar, tratou como coisa morta. A coisa morta a gente enterra. E muita gente às vezes tem uma visão errada a respeito do dinheiro. Eu citei até a semana passada aqui, que dinheiro chama de coisa viva, porque é moeda corrente, dinheiro em circulação, a voz do dinheiro, dinheiro vivo, né? Então, ele utilizou-se de uma cautela exagerada, que acabou sendo tratado pelo Senhor como uma quebra de confiança. Mas você é um servo mau? Você está achando que eu sou duro porque eu colho onde eu não plantei, eu junto onde não espalho? Isso é uma opinião sua, rapaz. E já que você tem essa opinião a meu respeito, então por que você não pegou meu dinheiro e pelo menos levou no banco? Porque eu ia chegar, você vinha no banco pegar, mesmo que você falasse, eu não peguei nada para mim, só deixei no banco, o que deu de juros é seu porque eu tive medo. Muitas vezes nós temos medos de um empreendimento divino em nossas vidas. Principalmente, eu já lidei com, nesses anos todos na igreja e na fé, já lidamos com pessoas que ficam assim, eu queria muito me batizar, mas não vou batizar agora, porque eu tenho medo de amanhã ou depois fazer alguma coisa contra Deus, e aí causar escândalo na igreja, né? Aí está escrito na Bíblia, né? Ai daquele porque vem um escândalo. Aí então eu me demoro a tomar uma decisão que já deveria ter tomado antes. Por quê? Porque Deus é rigoroso, ele diz, ai daquele por quem vier o escândalo. É melhor amarrar uma mó de azém, uma pedra com mais de 50 quilos, no pescoço e se lançar dentro do mar. Amarra no pescoço e se joga para morrer afogado. Então eu não vou tomar essa decisão de fé. Eu não vou eu não vou me batizar. Aí eu não vou aceitar esse cargo. Aí eu não vou trabalhar assim. Aí eu vou ficar quietinho por aqui. Eu prefiro, quer dizer, então você lança a mão, é como se tivesse. Agora eu estou tratando talento como dons do Espírito e essas coisas que Deus deixa nas nossas vidas mesmo, que Ele dá a cada um de nós para as funções do dia a dia, né? Eu estou tratando aqui agora com essas capacitação, essa aptidão que Deus dá a cada um de nós. Aí a pessoa se nega a fazer como esse servo. E quando a gente pensa que tomando esse tipo de atitude a gente está sendo humilde, para Deus está quebrando a confiança que Ele tem em nós. E agora? Temos uma visão errada de Deus e de fé e de trabalho na comunidade religiosa, na comunidade, na família e em qualquer área da nossa vida.
Que não é só de dinheiro ou só de igreja que nós estamos tratando, de todas as áreas da nossa vida. Isso é muito sério. Temos que ter uma honestidade para com Deus e pedir a Deus para abrir os olhos do nosso entendimento, que se a gente tem essas visões atravessadas, como este moço teve, meio que míope, meio que atrapalhada, meio que ofuscada, que só vislumbra alguma coisa lá e não consegue enxergar direito, ele tinha uma ideia errada sobre o seu Senhor, né? E eu vou dar minha opinião pessoal quando eu faço essa leitura. Ele parece que está acusando o seu Senhor de uma coisa que não é. Tanto é que o Senhor dele no verso, bota aí para nós, vê se eu... 29, puxa aqui para trás para a gente ver. O outro, anterior. Mais um. Outro. Aí. Ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Né? Uma pergunta, né? Não é isso que você... É essa avaliação que você tem de mim? Então, não é assim que você pensa? Então, já que você pensa assim... Aí é que você tinha que fazer mesmo da melhor maneira possível. O melhor esforço seu. É o que o Senhor está falando para o seu servo. Então, ele acaba acusando o seu Senhor de enriquecer à custa dos outros. Isso é muito sério. É muito sério. Colhendo lucros onde não houve gasto nenhum. Então, como ele pensava desse modo, o seu Senhor lhe chama a atenção, lhe repreende e lhe cobra, então, uma atitude em cima disso aí. Aí agora o Senhor pega aquele talento e manda entregar o que fez mais. A gente podia pensar, poxa, ele podia dar para o outro que tinha 2 e ficou com 4, porque ficava com 5, a mesma quantidade do outro. Não, o outro fez mais, teve mais trabalho para lidar com aquilo ali que está lá. Então, e uma luz importante disso tudo, às vezes as pessoas olham assim, o foco principal, verso 29, bota o 29 aí, que diz, a qualquer que tiver lhe será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado, né? Mas o mais importante é o 30, porque a sua inatividade medrosa fez com que o seu Senhor lhe desse uma sentença. Você vai para as trevas de exterior. Porque uma coisa é você perder até o que tinha. Você foi mandado embora do serviço por justa causa. Além de ser mandado embora do serviço por justa causa, não ter direito a nada, ainda foi condenado no juízo a ficar como inútil nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dente. O mesmo local que ficam todos aqueles de todas as parábolas que a gente está vendo, desde o capítulo 20 para cá, e também até da história das virgens, das 10 virgens, que ficam do lado de fora, onde é escuro, né? Onde tem pranto e ranger de dentes. Essas situações são perigosas e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E qual é a moral dessa história? Que os discípulos devem ter empenho com a sua vontade de fazer constante a prática e o uso dos dons do Espírito que são dados, que somos dotados, quer sejam os mais notáveis, que variam de diferentes indivíduos de um para o outro, que Deus dá conforme a sua vontade e o seu querer. Que sejam esses dons o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade. Paulo chamou isso de frutos do Espírito, concedidos em algum grau a todos os cristãos em geral. Deixar de lutar e de expressar essas virtudes tem como penalidade, além de retirar o talento, uma vez retirado, os homens e as mulheres ficam sem nada que nos habilite a entrar no gozo do Senhor, no reino dos céus. E é negado uma bem-aventurança deste reino para nossas vidas. Então aí seremos servos inúteis, destinados a ficarmos de fora, onde tem o quê? Prantos e ranger de dentes. Então isso é muito... A gente tem que considerar isso. Ao invés de desfrutar da presença de Deus, que é uma fonte máxima de alegria. Nós tratamos aqui de dinheiro no banco. Aí agora eu vou tratar de um outro assunto. Segundo, há um costume muito grande de se dizer em geral que essas coisas de banco foram inventadas por judeus.
Eu particularmente acho que o contato com os outros povos, eles aprenderam, podem ter desenvolvido técnicas e condições que superaram aquilo que os outros já faziam naturalmente. Como é que surgem essas coisas assim para um judeu, para esse termo usado aqui por Jesus nessa parábola? Tá? Olha só, por que funcionavam esses bancos? O judeu participou daquela diáspora, 500, 600 anos antes de Jesus, eles foram espalhados no mundo todo. Em 539, o rei Ciro dá um decreto para reconstruir o templo, e depois a cidade, tem história de Esdras, de Neemias, dos profetas, todas essas coisas acontecendo. Mas uma quantidade pequena de pessoas que voltaram para lá, e nesses 500 anos que estão convivendo com outros povos que estão lá, e tudo igualzinho é hoje. Hoje, em Israel, tem cerca de 10 a 12, 14 milhões de pessoas. Aí vai depender de que censo que é feito. Mas só 70% é de judeus e descendentes das suas etnias. Os outros 30% são dos outros povos que moram lá, que já existem lá. O judeu no mundo hoje é cerca de 14 milhões. Tá? Eles são cerca de 0,2% da sociedade, da humanidade. Daqui a pouquinho vou tratar desse valor de novo, esse número que eu estou passando aqui de novo. Mas como é que funcionava o banco? Israel tinha 3 festas principais: a Páscoa, Pentecoste e a festa das cabanas, que tinha lá o Yom Kippur, que é o dia da purificação, no mês de Etanim. A Páscoa no primeiro mês, Pentecoste 50 dias depois, e depois no 7º mês, Etanim, a festa das cabanas. E aí os judeus que moravam lá fora falavam: eu queria ir para Jerusalém. O judeu era assim, obrigado religiosamente a ir pelo menos numa festa dessas por ano. Então ele decidia: eu vou na festa. E preparavam-se caravanas para ir na festa. A Bíblia conta essa história de Jesus, ele pequenininho, novinho, quando ele saiu de perto da família e o pai e a mãe foram procurá-lo. Como é que Maria e José só achou que estava com os parentes? Era caravanas. Centenas, milhares de pessoas numa caravana para se proteger um ao outro para aquela viagem, para poder chegar na festa. Às vezes andava 50, 60, 100, 200, 300, tinha gente que andava 1000 quilômetros. E essas caravanas, quando a pessoa vinha muito de fora, os judeus banqueiros que moravam nessas cidades, em Babilônia, Medapessa, Suzã, essas cidades todinhas, tinham contato com os que estavam em Jerusalém. Esses ficavam com dinheiro aqui, aqueles com dinheiro lá. O sujeito dava o dinheiro dele. Ó, quanto você precisa para essa viagem, igual hoje? Hoje você fala: eu quero fazer uma viagem lá para Jerusalém, na Terra Santa. É preparado avião, hotel, comida, bebida, estadia, a pessoa que vai levar nos monumentos, nos lugares, tudo arrumadinho. Você paga tantos contos, tem uns que pagam até no cartão de crédito e tudo. Tem o dia da viagem do avião, ida, vinda, traslado, está tudo resolvido. Você vai lá, visita, você com 10, 15 mil, você faz uma excelente viagem e conhece aquelas regiões, passa 10, 12 dias e volta para casa. Te entrego aqui no aeroporto de Vitória. A mesma coisa, né, a gente está em consideração, era lá. Ele entregava o dinheiro lá e pegava uma carta de crédito. E ali já descontava a guarda que vai fazer, a proteção, tem uma segurança privada ali, que aquela caravana vem, tem tudo direitinho, os custos, comida, bebida, as estalagens para ficar no meio do caminho. Essas viagens demoravam meses, gente. Tá? Neemias demorou 2 meses e pouco para chegar em Jerusalém, de onde ele estava. 2 meses e pouco. É tudo no lombo de animal, a pé. Então fazia aquela viagem, quando o sujeito chegava em Jerusalém, ele também ia ficar meses lá. Ninguém ficava 5, 10 dias igual nós de volta, não. Tem uns que passavam meses, ano lá. Então ele ia naquele banqueiro que estava lá, que já tinha recebido pelo correio a informação que o sujeito pagou assim, 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 assado, e aí ele então tirava o crédito que ele tinha na cidade para custear o que ele precisava custear, o que ele entendesse que deveria gastar lá. Aluguel de casa, pessoas para tomar conta das coisas, todas essas coisas assim. Então, esse crédito pega aqui e faz isso, então é conhecido com essas coisas do banco ali. Agora eu vou tratar de um outro assunto, já entendemos como é que surge essa questão bancária, né? E desse entendimento que eles têm. Segundo as regras bíblicas, não tem erro nenhum e falta nenhuma emprestar dinheiro a juros. Não tem.
O que a Bíblia cobra, Esdras cobrou, Neemias cobrou, os outros cobraram, é juros abusivos. A situação econômica da época, eles estão construindo a cidade, fazendo um monte de coisa, o sujeito precisava, para se custear, pegava o dinheiro emprestado com quem tinha, e depois o outro cobrava muito. E muitas coisas teve que sair na justiça. Depois vocês leem ali o livro de Neemias, vocês vão encontrar esse assunto lá. Não tem problema nenhum. Tá certo? Então, agora, vou trazer para a nossa realidade hoje aqui no Brasil. Vespero.com